nossos afazeres, para que aqui pudéssemos estar nesse estudo que tanto nos ilumina, nos auxilia, nos ajuda, para que assim possamos desvendar a nós mesmos, bem como também tirar o véu da nossa ignorância, da nossa imparcialidade, da nossa preguiça, para que assim possamos viver melhor com a moral do Cristo, nos vivenciando em nós o que não há de agradável, para que assim possamos tornar belo e aprimorarmos cada vez mais. Obrigada, querido mestre, por essa oportunidade, pelos amigos aqui presentes, e que nos auxilie, para que os ensinamentos do estudo de hoje, que são tão profundos, possa clarear as nossas mentes e favorecer o nosso entendimento para colocarmos em prática na nossa vida diária, com a consciência sempre do nosso desejo de melhora. Obrigada mais uma vez a todos, obrigada à espiritualidade amiga e à nossa querida Nir, por esse estudo que nos auxilie nessa noite, agora e sempre, que assim seja. Bom, gente, uma boa noite a todos que foram chegando, todos sejam bem-vindos. A gente hoje vai dar sequência ao nosso estudo do nosso livro, hoje o capítulo 1, que tem um título muito interessante, Convite ao Bem. Que coisa boa, né? Quando a gente é convidado a fazer bem. Porque o bem faz bem, é isso que a gente precisa pensar essencialmente. Fazer o bem faz o bem a qualquer um de nós. E é por esse motivo que a gente deve fazer o bem. Nesse livro, o André Luiz ele vai acompanhar um novo instrutor. Se o outro é o Alexandre, esse é o Jerônimo. Então, esse livro vai ser composto por uma equipe de Jerônimo, uma enfermeira Luciana, um padre Hipólito e ele, como médico, e eles vão descer ao planeta numa missão especial, atender nos próximos 30 dias a 5 dedicados colaboradores do nosso lar, que estarão prestes a desencarnar. Então, esse livro é um relato de um mês de trabalho. Um mês de trabalho que eles vão acompanhar 5 desencarnes. Então, nós vamos estar falando muito de desencarnação. Então, é importante. Vai chegar um capítulo que a gente vai falar mais ainda de desencarne, a gente vai usar o livro Céu e Inferno. Eu vou ver quando chegar o momento oportuno, eu vou dar uma aula falando um pouquinho mais sobre desencarne. Tá bom, gente? Então, vamos lá. A gente já viu quem é a equipe de trabalho, que a gente acabou de detalhar ali, o slide é só para reforçar. E eles, muito antes deles descerem para começar os trabalhos lá próximo à crosta, que a gente sabe que é um umbral grosso, é próximo, eles vão até o Templo da Paz, que fica numa zona de serviço do auxílio. Que lugar é esse? É uma instituição, é um templo que está localizado dentro do Ministério do Auxílio. Lembra ali quando a gente estudou o nosso lar? Que interessante. Nós vamos ter aqui embaixo o Ministério da Regeneração, essa ponta aqui, fica bem próximo ao umbral médio, porque o nosso lar está no umbral fino. Nós vamos ter aqui o número 2, o Ministério do Auxílio. Então, em algum momento, em algum lugar, nós vamos ter esse Templo da Paz. Aqui nós vamos ter o Ministério da Comunicação, e assim vai por diante, tá? O Ministério do Esclarecimento, 4, o 5 é da Elevação, e o 6 da União Divina, é a ponta que vai despontar lá em cima, tá bom? Só para a gente relembrar onde está tudo isso daí. Então, eles vão até o Templo da Paz para ouvir uma palestra de um determinado instrutor e se prepararem para ingressar a um novo trabalho. Ali a descrição, mais ou menos, como é esse templo, eu achei bastante interessante, que ele está lá edificado no sopé de uma graciosa colina, então existe uma certa colina na cidade do nosso lar, olha que interessante. Apresentava aspecto festivo em virtude da iluminação férica, né, espetacular, a projetar
singulares efeitos nos caminhos adjacentes. As torres, então, é um templo em forma de torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando com o indefinível azul da noite clara, e cá embaixo as flores de variadas fulgurações eram taças luminosas servindo luz e perfume, balouçando de leve na folhagem ao sopro incessante do vento. É importante relembrar que nosso lar, a questão dia e noite, segue a mesma situação nossa aqui, porque ela é como se fosse um satélite, só que é um satélite feito de matéria quintessenciada, portanto, não é visível aos nossos olhos físicos, mas ele é como se o nosso lar é como se fosse um satélite que vai orbitar ao redor do nosso planeta, portanto, vai caminhar junto quase o nosso fuso horário. Eni, Oi. desculpa, olha só. Eu acho que a Ana Paula está com o microfone dela. Acho que é a Ana Paula. O microfone dela ligado. Ah, tá. Não tem problema, a gente desativa, depois ela liga. Obrigada. Então, é importante a gente lembrar que vai seguir o mesmo ciclo, né? Colônia Espiritual Nosso Lar está em cima da cidade de Resende, de Campos e Rio de Janeiro. Então, quando aqui é noite, lá é noite. Quando aqui é dia, lá é dia. Uma outra coisa que é importante a gente relembrar aqui também, as plantas que lá existem, são plantas constituídas de matéria quintessenciada do fluido cósmico universal, mas nas quais a gente sabe que servem para os princípios inteligentes que lá se encontram nessa condição, no reino vegetal, se aperfeiçoarem para trazer posteriormente informações, bagagens genéticas mais atualizadas e modificadas para a nossa dimensão física aqui dentro do nosso planeta. Isso vocês vão encontrar, eu não trouxe hoje, mas no livro Evolução em Dois Mundos. Então, muitas modificações genéticas que Darwin não entendia, ele não entendia nem tão pouco, né? Como é que eram feitas, onde é que estavam os elos perdidos de todos os reinos, mas o que ele também não sabia é que toda modificação genética ela é projetada, modificada no plano espiritual e posteriormente é trazida aqui para a Terra. É interessante essa condição do Templo da Paz. Qual era o assunto da palestra? Porque essa palestra ia ter um instrutor e ela ia ter um assunto também. Então, André Luiz aqui nos informa falando assim, muito justa a atenção em torno do assunto. Admito que a quase totalidade dos interessados e estudiosos que afluem à casa integram comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos envolvidas. Então, o assunto vai estar girando a espíritos que habitam na colônia Nosso Lar, que vão prestar socorros a determinados agrupamentos nas regiões menos envolvidas ou menos evoluídas, que acho que ali está errado, tá? Que é no umbral grosso, que a gente já sabe. Então, lá eles vão receber ainda maior preparo para quê? Para quando eles adentrarem nessa dimensão mais grosseira, eles poderem socorrer aqueles que estão desencarnados ali numa condição de necessitados de ajuda. Então, o assunto da palestra vai girar em torno da importância de auxiliarmos esses irmãos, que são nossos irmãos. Não importa qual infração que eles cometeram em relação às leis de Deus, mas eles são nossos irmãos. E é bom lembrar que a gente também está aqui reencarnado e somos infratores também. Então, não importa se mais infratores ou menos infratores, que isso a gente não tem como julgar, porque a gente não tem essa capacidade, mas é importante entender que todos nós somos necessitados de alguma maneira.
E esses irmãos estavam se preparando nessa localidade no Ministério do Auxílio, nesse Templo da Paz. Eles vieram essa noite ouvir um instrutor que tem uma bagagem, que tem um currículo maravilhoso e que poderá prestar a eles grandes informações para eles saberem o que eles vão fazer com as situações que eles vão se deparar. Eu quis colocar uma referência sobre as reuniões, porque eles estão indo assistir uma reunião, que é uma palestra sobre um assunto que a gente acabou de falar agora. Então, eu trouxe essa passagem do livro dos Médiuns, de Allan Kardec, do capítulo 19, intitulado Das Reuniões e das Sociedades Espíritas, precisamente das reuniões em geral, onde o Allan Kardec, ele, muito estudioso e formatando todo esse livro, o Livro dos Médiuns, que vai falar sobre a parte científica, ele vai dar para a gente inúmeros subsídios falando sobre os tipos de reuniões, os tipos de agrupamentos de pessoas aqui na Terra. Então, ele vai separar esses tipos de reunião de acordo com o gênero. Então, ele vai falar das frívolas, que tratam tão somente de assuntos fúteis, mundanos, relacionados à dimensão material e que não traz nenhum engrandecimento moral para o espírito. Ele vai falar das experimentais, que são aquelas que estão voltadas para receber os espíritos desencarnados. Hoje a gente poderia colocar como um paralelo as reuniões de educação mediúnica e de desobsessão. Hoje, a gente traçando um paralelo com o século XXI. E as reuniões instrutivas, que é o que a gente está fazendo aqui essa noite, apesar de ser virtual. É uma reunião de estudos, onde a gente vai aprender um pouco mais sobre a doutrina, a gente vai fazer algumas reflexões em relação à doutrina dos espíritos. Então, ele coloca os agrupamentos e as reuniões. Então, se a gente está vendo que esses espíritos trabalhadores de nosso lar estão indo até o Templo da Paz, no Ministério do Auxílio, essa reunião deles guarda um paralelo, uma semelhança com as reuniões que foram lá tratadas no Livro dos Médiuns por Kardec, dos tipos de reuniões instrutivas. Eles estavam indo se instruir, se preparar. Para quê? Para, posteriormente, eles irem até próximo à crosta, ou seja, ao umbral grosso, como a gente já viu a introdução da próxima aula, da outra aula, da aula anterior. Eles estão indo ao umbral grosso para prestar serviços aos desencarnados que lá se encontram e também na crosta, porque eles não vão participar, alguns deles não vão participar dos desencarnes de alguns trabalhadores que estão vinculados à colônia de nosso lar, que é o caso do André Luiz, a enfermeira e o padre, que vão estar junto. Então, eles estão se preparando. Essa reunião vai dar um preparo para eles entenderem o processo da reencarnação, como cada um de nós desencarna. A gente não tem um desencarne igual e um nascimento igual. Então, mesmo os nossos são particulares. Todos que a gente teve foram ímpares, ou seja, foram únicos, e todos que nós vamos ter ainda será da mesma maneira, e cada um que desencarna da mesma maneira. Então, eles estão recebendo a melhor preparação possível para ajudar, mas entenda que não existe um desencarne igual. Nem o nosso, não houve um igual. Deixa eu passar para cá, vamos lá. Eles vão ouvir a palavra do instrutor Albano, cujo currículo, olha só, é um currículo vasto, porque diz lá que o instrutor Albano Metelo, ele trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à crosta terrestre. Então, olha o currículo desse espírito. Ele é um campeão. Então, ele tem despontado na frente durante um bom, largo período de tempo, junto com outros, ele é um campeão dessas tarefas. Entendo que quando eles colocam a palavra campeão aqui, a gente não está falando de uma disputa,
Porque a espiritualidade não trabalha com disputa, trabalha com cooperação. Isso foi só uma linguagem utilizada, mas ele é um campeão de tarefas, tanto auxiliando aqueles que ignoram a realidade espiritual, mas também aqueles que estão sofrendo de alguma maneira pela condição inferior do desenvolvimento da sua moral, que é inferior, e que estão nos ciclos imediatos à crosta terrestre. Então, é um espírito que tem uma bagagem significativa, ele não é um espírito qualquer que vai falar essa noite. E o instrutor Albano começa a fazer toda o seu discurso, a sua palestra instrutiva para todos aqueles trabalhadores que lá se encontram, mas em dado momento ele fala assim: mas a minha personalidade não interessa. Olha que coisa interessante, eu sublinhei isso porque eu achei isso de suma importância, a humildade desse espírito. A minha personalidade não interessa, ou seja, isso não é um culto que eu estou voltando, eu não estou falando sobre o meu trabalho, o que eu executo, para me enobrecer, para me engrandecer. Porque ele fala, a minha personalidade não interessa. Então, não é um culto à personalidade, não é um personalismo dele. Ele está falando a nível de levar instrução, ele está passando o que ele sabe, não para que ele se engrandeça e seja cultuado ou venerado. Não. Tanto é que ele não dá vazão mais ao que ele faz, mas sim, né, ele continua instruindo sem colocar muito a personalidade dele em destaque, que é o que a gente deveria fazer. Destacar o Cristo e as leis de Deus e apagarmos um pouco mais a nossa personalidade. Então, ele diz, a minha personalidade não interessa. Interessante que a gente termina o último capítulo dos missionários falando sobre isso, né? Porque o Alexandre fala muito sobre isso, sobre os ídolos de pés de barro, que ele não quer que ninguém o tenha como ídolo. E a gente abre esse livro, no primeiro capítulo, um instrutor Albano Metelo fazendo a mesma coisa, né? Olha a envergadura, como a gente precisa aprender com esses espíritos. E ele continua, venho falar-vos dos nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta da Terra. Ó, meus irmãos, é necessário apelar para nossas energias mais recônditas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. Então, olha só, naquele período, naquele ano, nós estamos falando da década de 40, ele está falando que essas zonas estão se multiplicando. Por que elas se multiplicam? Porque a quantidade de espíritos que desencarnam apartados e despreparados para a sua realidade espiritual. Então, é um chamamento para a gente se deter sobre isso. Como é que tem sido a nossa condição de desencarne? A gente falou isso bastante na introdução desse livro, que foi uma introdução feita por Emmanuel na nossa última aula. Como eu estou desencarnando? Qual tem sido o meu preparo? Qual tem sido a bagagem que eu tenho preferencialmente desenvolvido dentro de mim? Eu tenho cultuado, desenvolvido mais os valores espirituais, ou eu ainda estou preso às coisas da matéria, do plano físico? Só um minutinho, gente. Então, é um chamamento para a gente pensar que essas zonas estavam crescendo e que a gente precisa colocar nossas barbas de molho. Como a gente estava falando de personalidade, que ele não estava realizando um culto à sua personalidade, não era um personalismo, né? Eu vou fazer alguma introdução, algo de grande importância, que é muito trabalhado nas obras, na série psicológica da Joana de Ângeles,
que é a nossa consciência egóica ou a nossa personalidade que é egóica, para que a gente possa começar a fazer reflexões o quanto que nós precisamos deixar que essa consciência egóica possa ser um servidor e não um senhor. Por isso que, inicialmente, já aqui embaixo, onde eu estou passando o cursor do mouse, acho que dá para ver o cursor do mouse, eu não sei se dá, porque a hora que eu saio da tela, eu perco vocês. Mas, enfim, em Bhagavad Gita, que é um livro hindu, ele fala assim, o ego é um péssimo senhor, mas é um ótimo servidor. Mas ele tem sido o ego não um servidor na nossa vida, mas um senhor, porque é na consciência egóica, é esta consciência egóica, que deu nascimento às duas grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. O orgulho que me faz ter a ilusão de que sou maior do que os outros, e o egoísmo, que é essa necessidade insaciável de querer tudo para si próprio. Tem um pensador, que agora eu não recordo o nome dele, que diz que o egoísta é aquela pessoa que se nutre da energia material e espiritual das outras pessoas. E é verdade. Então, nós ainda estamos nesse estado, nesse estágio evolutivo, mas que precisamos subir, sair dessa consciência egóica para alcançarmos um patamar maior, sairmos dessa condição de humanos, de homem, e ingressarmos numa consciência mais angelical, que, segundo a Joana de Ângeles, é o próximo passo nosso. E ainda em Bhagavad Gita, lá tem um certo trecho que diz assim, aqueles que buscam o fruto das ações para si próprios são egoístas e buscam o fruto das ações e agem dessa forma, eles agem, né, de uma forma egoísta, porque querem agir só para quê? Para poderem se alimentar o seu próprio ego, o que é diferente do Alexandre, que a gente viu na última obra que a gente estudou, Os Missionários, e diferente desse personagem que a gente está estudando hoje. Então, a gente vê quanto que esses espíritos, esses instrutores mais elevados, eles começam a colocar esse nível de consciência, já neles se encontram mais trabalhado a ponto de que essa consciência egóica, ela já não é tão senhor das atitudes deles, mas sim um servidor na vida deles, que é o que a gente tem que fazer. Ainda em Bhagavad Gita diz, o egoísta e ilusório princípio que separa seu eu do eu único universal, ou seja, nos deixam distanciados do nosso Pai. Quanto mais a gente alimentar o orgulho e o egoísmo dentro de nossos corações, mais afastados nós vamos nos tornar das leis de Deus, do famoso reino dos céus que Jesus tanto falou. Então, há de fazermos uma escolha. E finalizando em Bhagavad Gita, o homem que segue seu próprio ego pratica mortificações não prescritas por lei, oriundas de autodecepção e ilude a si mesmo. Olha quanto que é ruim tudo isso. Então, a gente precisa se afastar dessa personalidade, desse ego, que, segundo Humberto Holden, nesse seu livro Roteiro Cósmico, eu gosto muito de Humberto Holden, ele diz assim, o ego, por ser fraco e necessitado, sempre especula por alguma recompensa, precisamente por ser uma necessidade, por ser um necessitado, pobre e indiferente. Porque, como eu disse para vocês, o egoísmo ele gera
uma falta de uma insaciabilidade na gente. A gente nunca está satisfeito, por mais que a gente quer tudo para a gente nunca se satisfaz. Porque a gente não entende que quanto mais a gente retém, mais a gente deve. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. A gente ainda não compreende as leis de Deus. Né? Por isso que ele é um fraco e um necessitado. Ele está sempre dependendo de coisas externas para que ele possa ser mantido. Já quando a gente pratica a caridade, ela é diferente, porque o doar-se, o dar-se, faz com que a gente receba, porque aquele que dá é da lei que não fica sem. Então é só estou chamando a atenção porque são coisas que de vez em quando a gente precisa pincelar e trazer. E finalmente, só para a gente entender um pouco mais sobre o ego é considerado o defensor da personalidade. E nós estamos Enir, mas nós não somos Enir. Enir é uma personalidade. Eu sou um espírito imortal que estou Enir, né? Então o ego é considerado o defensor da personalidade, responsável por impedir que os conteúdos inconscientes passem para o campo da consciência, acionando assim os seus mecanismos de defesa. Então, enquanto a gente viver regido pela consciência egóica, os conteúdos que nós precisamos trabalhar, ele não vai vir para a periferia, ou seja, as sombras que estão lá no inconsciente, que precisam vir para a periferia para luarizar, receber luz, ser trabalhado e se converter de sombras à luz, não vai ser trabalhado. E aí a gente vai continuar preso aos ciclos reencarnatórios de dor. Então, que nós possamos seguir, né, os exemplos do instrutor Albano e do Alexandre, tentando sair cada vez mais dessa consciência egóica que defende, que mantém, que conserva a nossa personalidade. Diz-nos Humberto de Campos, o irmão X, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso, e a gente vai ver muito isso mesmo, nessas obras, porque a gente vai estar falando de uma dimensão espiritual chamada umbral grosso, que está muito próxima da Terra, e a gente vai ver muita coisa que a gente fica um pouco assombrado. Mas entenda, há muito mais fragilidade no homem, olha lá, por causa da personalidade egóica, olha lá, o ego, por ser fraco, né, por ser frágil, por ser fraco, né? Então, a gente vai ver muito mais fragilidade do que perversidade. A perversidade é apenas uma forma errônea de se proteger, porque não há maior proteção do que viver dentro da lei de Deus, que é a lei de amor, é uma lei universal e de fraternidade. Quanto mais eu amo, mais eu me defendo da maldade, porque as leis de Deus são justas e boas. Então, quanto mais eu ando dentro da lei, mais eu estou respaldado pela lei, menos vulnerável eu estou ao mal. E a gente faz justamente ao contrário. O que acontece? Quando a gente se sente ameaçado, a gente agride. Enquanto que quando a gente se sente ameaçado, deveria ser a hora da gente amar. Porque quanto mais a gente ama, mais protegido a gente se encontra. Eu estou sentindo tanto silêncio de vocês, eu só peço a Deus que vocês estejam me entendendo. Só isso que eu peço. E se não tiverem, que vocês me perguntem. Muito bem. Dando sequência à instrução do Albano Metello, né? Ele coloca assim, nós, ele se coloca, né? Olha que bonito, ele usa o nós, terceira pessoa, do plural. Nós que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos, acaso, semelhante orientação, se outras fossem as circunstâncias que nos regem até aqui? Então, ele joga essa pergunta. Será? Nós que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos, acaso, semelhante orientação, se outras fossem as circunstâncias que nos regem até aqui? É uma coisa para a gente começar a refletir. Construtores de nossos próprios destinos por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção dos benfeitores
desvelados. Então, eu chamei atenção para a gente entender que se hoje a gente está numa condição melhor, ou se a gente está aqui onde a gente está, é porque a gente já recebeu muita ajuda de espíritos de uma envergadura melhor, espíritos que estão à frente. Pode falar, Márcia? Pelo menos você vai falar comigo, eu fico tão feliz, Márcia, porque era um silêncio que eu estava desesperando. Fala, Márcia. Não, é que mais atrás, no parágrafo anterior, ele fala da morte. E eu achei interessante que ele fala assim: nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. E realmente a gente reflexiona muito pouco sobre ela, né? A não ser quando ela acontece próximo, é que a gente para refletir sobre, né? Ô, Márcia, às vezes a gente tem tempo de refletir, né? Porque dependendo de como a morte chega para a gente, né? Dependendo de uma doença que de repente é tão rápida que não dá muito tempo, eu sei. Isso nos traz uma reflexão para ver o quanto que a gente tinha que estar se preparando, como você disse, a gente não pensa sobre isso, mas o quanto que a gente devia estar se preparando todo dia, porque quando será o nosso passamento? A gente não tem uma etiqueta com prazo de validade, então pode ser a qualquer hora. Eu posso ser chamada à morte ainda hoje, né? Qualquer um de nós, né? Estou falando eu, mas pode ser qualquer um de nós. É para não dizer que eu estou agorando a morte de vocês, mas estou falando da minha. Então, assim, a qualquer hora a gente pode ser chamada. E aí? Como é que a gente vai estar? Como é que é o estado mental da gente que vai estar naquele instante? Pode ser que a gente esteja preso a uma vingança, uma raiva de alguém muito grande, vai desencarnar com essa mágoa e preso a esse campo. E aí, assim, morre, mas não desencarna. Por quê? Porque está preso ao sentimento, está atrelado, né? Está agarrado. Ou então a gente está com uma preocupação material muito grande, muito grande, muito grande, aí morre. Aí morre, mas não desencarna. Por quê? Porque fica atrelado, preso, agarrado. Atrelado àquilo. Aquilo ali. É o que eu tenho feito agora. Estou resolvendo pendências. Eu também tento, mas não quer dizer que tô indo, mas eu estou igual a você, estou tentando. Não, só para... Estou tentando. Em paz. Conseguir ir em paz, pelo menos nessa parte. Para ver se a gente consegue ir em paz, né? Nem sabe se vai, né? Mas pelo menos para tentar, a gente tem que tentar. A gente não pode deixar para lá. Pode falar, Edilene, você que levantou a mão, por favor. Reni, você me desculpa, mas você não pode morrer agora, não. Ainda falta muito para terminar a série de André Luiz. Não, tá? Mas aí vem você vai ter que ir para a mesa mediúnica para poder ajudar a gente. Que nada, vai por mim, olha só, a gente é substituível, vai por mim. Não, pode não, você não pode morrer, não. Não, vai Reni. por mim que sou. Estou te afirmando. Eu não deixo você morrer, não te dou aval. Ah, mas eu não fico presa a isso, não. Eu vou e ainda te faço assim, tchau! Dou uma passadinha aí na tua casa, não vou tomar um cafezinho, não, porque eu não vou ter mais boca, mas dou uma passadinha aí na sua casa e falo, fica para próximo cafezinho. Pode falar, Lorena. Ô, Enirre, quanto ao nosso silêncio, com toda certeza, eu acho que a opinião de todos você explica tão bem, minha filha, que não deixa dúvida. Ah, tomara. Muito com certeza. Que bom, obrigada. Oi, Lê, a Márcia Walter fez colocou aqui, colocar essa frase ao lado da cama e ver antes de dormir sempre. Eu só não sei qual é a frase, Márcia. Depois tu coloca, que agora eu perdi, sabe? Eu não sei mais qual era a frase, mas depois tu coloca. Deve ter sido essa que eu li. É a que a Márcia leu. Leu. Ah, então tá ótimo, tá ótimo. Para a gente lembrar, né, que qualquer hora a gente pode ser visitada pela Dona Morte, né? Dando sequência, esse trecho que eu trouxe aqui do Albano, ele fala aqui embaixo, né? Quanta coisa que a gente está onde está, porque a gente recebeu muita ajuda. Então, eu coloquei essa pergunta do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de progresso, que coloca que nem todos nós progredimos do mesmo modo. Claro que não. Nem todos nós, cada um anda mais rápido, outro mais lento, mas enfim. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, ai de nós se nós não recebêssemos tanta ajuda. E a gente, às vezes, acha que não precisa de ninguém, né? Ah, não precisa de ninguém, não. A gente precisa muito uns dos outros ainda, né? E vai precisar sempre, é da lei, né? É da lei. E aí continua o Albano.
Seria completo o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás do nosso passo? E como é que a gente consegue ser feliz se a gente sabe que alguém que a gente ama muito, não importa se parente ou não, está numa condição de tristeza, né? Eu que ando muito na rua, para lá e para cá, né? Porque o meu trabalho me exige deslocamento, eu vejo assim, é gente abandonada na rua, fico pensando quem mora aqui nessa cidade tão fria, né? Ao léu, não tem um cobertor, não tem uma cama, que coisa. É desolador, para mim é. Os animais que são jogados fora, de colher e tudo, a gente vê que já foi de alguém, mas foi jogado fora. Eu fico pensando, né? Como o ser humano descarta tudo, né? Como a gente é altamente descartável nesse mundo. E aí eu fico pensando, né? Como a gente pode ser feliz totalmente? Eu, sinceramente, a mim, muito pesar me traz. Eu acredito que a todos vocês também, porque a gente já tem um outro nível de consciência, né? Então, se nessas condições da vida, como a gente pode ser feliz olhando para trás e vendo tanta tristeza, né? Imagina no desencarne a mesma coisa, né? Como entoar hinos de Rosana à felicidade sobre o coro dos soluços? Nobilíssimo todo impulso de atingir o cume, entretanto, que veremos após a ascensão. Então, depois que a gente está no cume, o que vamos ver depois, né? O que nós vamos ver depois é que, por mais que a gente alcançou uma hierarquia, mas como ser feliz totalmente? Eu vou olhar para trás e vou ver que alcancei tantas coisas, mas que tem tantos que eu amo que estão para trás, ou tantos que eu nem conheço, mas que eu vejo necessitado, né? Entre os júbilos de algum, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Então, assim, eu não vejo, né? Em sã consciência não dá para ser feliz, é melhor voltar e ver o que pode fazer, de alguma forma. E aí que ele vai colocar isso aí. Também eu tive, no outro tempo, a obcecação de buscar a apressada montanha, de subir, de evoluir. E nós temos essa ânsia. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificuldade, encetando dificilmente a jornada. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda. Experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso pequenina eminência. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena trevas. E aí, aquele caso, ele viu que, apesar de tudo, existia sofrimento para baixo. Então, peraí, vou ficar aqui mais um pouquinho trabalhando, né? E penso, é como Bezerra, já podia ter ido e está por aí, né? E aí a gente também vai acabar vendo que é por aí o caminho. O que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Quer dizer, se Jesus auxilia até hoje, ele é um espírito crístico, como eu posso? Né? Não dá para ser feliz sozinho. Ser feliz sozinho é ser feliz egoisticamente. Então, vamos voltar e vamos ver o que a gente pode fazer. Ele pensou, né? Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais. E, gente, e como temos quedas morais? E como? Estamos aqui pelas nossas quedas morais. Estamos nessa dimensão pelas quedas morais. Vamos sair dessa dimensão? Vamos, quando a gente conseguir desenvolver-se moralmente. Das quedas morais, amenizando padecimentos, pesando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal, e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilionária noite da ignorância. Então, o que ele quis mostrar para a gente? Que sem caridade não há como ser feliz. Porque isso tudo que ele está falando aqui é retornar para ajudar os que estão na queda, secar as lágrimas, etc. Tal. O que ele está fazendo? Utilizando-se da caridade como alavanca de transformação. Não dá para ser feliz sozinho. Feliz sozinho é egoísmo. Só dá para ser feliz quando a gente consegue trabalhar a nível de universalismo. Então, eu vou colocar aqui nesse parágrafo precisamente
que ele vai fazer uma série de coisas, só vou ler algumas interrogações dele, mas ele faz um paralelismo, um paralelo entre egoísmo e universalismo, que a gente vai traçar uma diferença. Em verdade, para onde marchava o meu espírito despreocupado da imensa família humana? Porque nós somos uma família só. Nós aqui na Terra, na dimensão material, nós vivemos pequenos núcleos chamados família, para que um dia, depois da gente ficar virando através das reencarnações, né, vai para outra família, vai para a família próxima, e assim vai, à medida em que vai podendo, né, vai mudando, para a gente desenvolver o sentimento de que nós somos família universal. Não é o meu núcleo familiar. Nosso núcleo familiar é o universo. Esse é o nosso núcleo familiar, que é importante a gente se deter. Preocupado com a imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal. Então, né? Por que enojar-me ante o vale se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Então, ele foi só fazendo reflexões. Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirira o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraindo dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com a generosidade e abundância? E aí, no livro Roteiro Cósmico de Huberto Roden, nesse capítulo aí, Beatitude Cósmica, ele vai falar sobre as questões se somos altruístas ou universalistas. E, assim, a princípio eu fiquei pensando, que diferença tem altruísmo, né, e universalismo? Mas tem diferença. Ele, como um filósofo, ele é um homem muito inteligente, né? O altruísmo consiste em nos ajudarmos, e que, segundo alguns, não é uma característica puramente humana, porque nos próprios animais se ajudam. A gente vê até exemplos, né, de animais que ajudam os que estão doentes ou os mais velhos, amparam eles da melhor maneira possível. Mas existe, né, uma diferença de altruísmo para universalismo, sim. Universalismo, ela defende a ideia de que todos nós somos iguais e possuímos os mesmos direitos e deveres. Então, no universalismo, eu consigo enxergar todos como uma grande família. No altruísmo, não, eu estou ajudando aqueles que estão ali no meu agrupamento e estou seguindo. Está no meu agrupamento, precisa, eu faço. Precisa de ajuda, eu vou ajudar. No universalismo, não tem essa de que é só do meu agrupamento familiar. Eu ajo diante da sociedade indo além das fronteiras da minha família biológica. Eu olho e ajo de acordo com toda a minha família, que é o planeta Terra e o universo todo. Então, as minhas atitudes são moldadas nesses princípios. Então, eu não jogo papel na rua, não porque eu vou atrapalhar um familiar meu, é porque eu sei que isso polui, acaba com a natureza, vai destruir a nossa grande casa e a gente precisa dela. Eu não consumo mais determinados alimentos porque eu sei que outros irmãos precisam de serem sacrificados para que eu me alimente. Mas eles são meus irmãos. Então eu já não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, não é por causa do meu agrupamento pequenino chamado família biológica. Eu não faço mais isso porque eu penso na coletividade, no mundo inteiro. Então, é uma abertura muito grande de pensamentos, né? Pode falar, Edilene. O que eu vou falar não tem muito a ver com o assunto do livro, não. Eu queria te perguntar como é que você está vendo, por exemplo, a minha irmã é veterinária, ela trabalha na defesa agropecuária e está envolvida com esse negócio da gripe aviária. E o nosso governador não toma atitude nenhuma, isso está tudo, não dá subsídios, não dá nada, as pessoas têm que se virar, e está acontecendo várias mortes de animais, e está dando, manda para São Paulo para fazer exames, e estão dando os casos positivos,
você tem que ter aquela roupa que nem da Covid para você fazer os procedimentos, embalar, enterrar. Como é que você tá vendo isso, Eni? Porque Vou responder. isso pode atingir, por exemplo, aí tem o Vale São José do Rio Preto, que tem muita granja, e isso pode também pegar essas partes de aves também, né? Eu vou te responder com uma frase de Emmanuel. Ele fala assim: a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. Aquilo que você negligencia, mais tarde o reverte. Quanto mais os administradores negligenciarem aquilo que precisa ser feito, eles correm um grande risco da gripe transmitida pelas aves, né, se tornar uma epidemia ou até mesmo uma pandemia. Então, aquilo que a gente não quer resolver hoje, fatalmente, em algum momento, a gente vai resolver. Tudo que nós pudermos fazer de bom, que façamos. Mas no entendimento de que quanto maior a autoridade aqui na Terra, mais vai responder. Porque mais subsídios teve de fazer e não fez. Verdade. Espero que eu tenha te respondido. Agradeço, Eni. Deixa eu passar aqui para o próximo. Vamos lá. Vamos seguir ali, né? Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos ciclos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão dos semelhantes. E por esse motivo que necessitamos temperar todo o impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade. Então, ele está mostrando como os grandes orientadores voltaram para promover o auxílio, mostrando quanto que era importante para aqueles que estavam ali trabalhando, que estavam se preparando no Templo da Paz para descer a crosta, o quanto que é importante a gente aproveitar para exemplificar amor e sabedoria. Pode falar, Márcia. Pode falar, Márcia. Pronto. Tem um trecho aqui em que ele fala que o céu e o inferno residem dentro de nós mesmos. Sim. E assim, refletindo, é exatamente isso. A gente cria o nosso céu e o nosso inferno. Com certeza. É produto da nossa consciência. Então, se a gente continuar a promover o mal na Terra, a gente semeia o inferno dentro de si próprio. É uma escolha, né? Como eu disse para a Edilene, é uma escolha. Aquele que tem grande poder, nada fazer. Ele pode nada fazer por um bom tempo, mas que ele vai plantar o próprio inferno, vai. Né? É escolha. É escolha, né, Márcia? E aí eu fiquei pensando assim, nesse impulso de elevação com um sal do entendimento, e eu me lembrei dessa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Né? O sal é uma substância que ele não se corrompe. Onde você colocar, ele permanece o mesmo. Ou seja, ele é sempre o mesmo em todos os lugares, mostrando que a gente, para ser trabalhador do Cristo, tem que ter uma cara única. Ser bom é ser bom em todos os lugares, principalmente ser bom com aquele que não é bom, ser bom com os egoístas, ser bom com os arrogantes, ser bons com aqueles que te provocam, ser bons com aqueles que te trazem infelicidade, que provocam você 24 horas. Então a gente precisa temperar os nossos impulsos com esse sal que Jesus falou, esse sal que não se corrompe, que é a virtude, né, que é o amor. Quando a gente verdadeiramente é moralizado, a gente é o que é em qualquer lugar, independente dos olhares, das observações. Né? E aí a frase que a Márcia falou, que o céu e o inferno residem dentro de nós, a gente já viu, como a própria Márcia falou, que é um estado de consciência. Eu trouxe esses próximos slides, só que vão ficar com vocês, só para mostrar que algumas correntes religiosas, como o catolicismo, eles já cogitam, como esse Reinhold Blanc, que é um teólogo, ele já cogita que céu e inferno é um estado de consciência. Olha que interessante.
né, que eles dizem que isso tudo é inconcebível com a misericórdia e o amor de Deus. Então, o Reinhold Blanc, ele mostra que o homem tem a possibilidade de recusar o amor divino. Podemos recusar? Podemos. Quando a gente age mal, a gente recusa o amor de Deus e se torna aquele filho pródigo, que se afasta dele. Assim, não sendo criação de Deus, o inferno surge devido ao risco da liberdade humana. Então, ele mostra que o inferno é feito por nós mesmos. Olha que interessante, isso é um teólogo católico falando, tá? É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio, né? Que a gente usa mal. O problema teológico do inferno não está situado entre a misericórdia e a justiça de Deus, mas entre a misericórdia divina e a liberdade do homem. É uma escolha. Rejeição do amor divino pela pessoa. Então, o inferno é uma rejeição do amor de Deus. Quando eu não sigo a lei de Deus, eu vivo apartado do amor. O inferno é o estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados. O inferno também pode ser definido como distanciamento eterno de Deus. Mas esses próprios teólogos, eles falam que eles não acreditam que o inferno é um local de purgação eterna, de pena eterna. Então, olha só, os próprios conceitos teológicos estão sendo mudados na religião católica. Só trouxe para enfatizar, para a gente poder crescer um pouco mais. Esses slides vão para vocês, então vocês vão ter acesso. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo, não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, distanciados voluntariamente do eterno Pai. Nem pretendemos interromper a marcha laboriosa dos servidores de boa vontade a caminho dos cimos da vida. Não é isso, né? A gente tem que entender que o filho pródigo é aquele que tem uma conduta apartada, de distanciamento da lei de Deus. Ele se afasta, ele sai da companhia do Pai, da casa do Pai, ele se distancia do amor e das suas leis. Ele está falando, isso, voltar e ajudar, não é isso, não é esse distanciamento. Voltar e ajudar, muito pelo contrário, é ser solidário e estar cada vez mais próximo do amor de Deus. E aí ele continua, né? Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale das sombras da morte, aguardando a esmola possível do vosso tempo em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de nós não foi invigilante algum dia? Então, ele exorta isso. Assim como você foi invigilante um dia e precisou, agora seja misericordioso com aquele também que está lá, no Vale das Sombras e da Morte. E essa passagem que ele citou uma passagem que é o Salmos 23, capítulo 4. Né? O Vale das Sombras da Morte não é um local geográfico, né? Mas ele representa a queda, a nossa queda moral. E é isso que ele está se referindo. O nosso distanciamento das leis de Deus. E por isso que a gente vai poder andar no Vale da Sombra da Morte. É um estado de consciência que a gente voluntariamente, pelo nosso livre-arbítrio, a gente se afasta das leis de Deus e aí cai nas sombras da morte. Morremos para quê? Morremos para o amor da divindade. Renegamos esse amor e queremos andar dentro das nossas próprias condições, dentro das nossas próprias ideias concebidas de lei. Naquele instante, a gente se aparta do amor de Deus, mas por um ato voluntário. Então, só trouxe essa parte também para a gente lembrar. E aí ele fala que nós ainda estamos presos nas grades sensoriais, né? Progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Então, ainda estamos presos a esse corpo físico. E por essa prisão, que muitas vezes é uma grande afinidade com a matéria, a gente fica ali, realizando os nossos aprendizados lentamente. Por quê? Porque estamos presos às condições de comer, dormir, trabalhar e fazer sexo. Ou seja, tão somente a condição humana. Só vivemos com esse panorama.
e não movimentamos a nossa vontade para que ela possa modificar os nossos sentimentos, gerando novas ações, né? E com essas novas ações criar novos hábitos de vida, ou seja, deixar aquele homem velho para trás, criar novos hábitos, e esquecemos que os hábitos geram o nosso caráter, que gera a nossa personalidade, que gera o nosso destino, que gera o nosso karma. A gente esquece disso. E aí nós temos que entender que nós precisamos sair dessas grades que ele coloca aqui, ó, dessas grades sensoriais, e alçarmos uma vida mais espiritual, desenvolver a nossa intuição, desenvolver essa ligação com o mais sutil que existe dentro de nós, para que a gente possa gerar novos hábitos, novos caráteres, nova personalidade, um novo destino para a gente, um novo karma, que é o que a gente quer. Né? E aí ele vai falar de novo do universalismo, que a gente já está à toa aqui várias horas, e horas, e horas, e horas, e terminamos. Ok? Agora, eu gostaria de pedir à Márcia que se colocou de uma forma carinhosa à disposição para fazer esse hino que foi cantado logo no início desse capítulo, mas que para mim foi uma verdadeira prece, e pedir que ela possa fazer para a gente com a sua sensibilidade, com a sua emotividade, para que a gente, mergulhados nesse hino, e esse hino possa ser também a nossa prece final, não só dirigidas a nós e às nossas necessidades, mas pelo menos a todo o planeta Terra, e constituindo os encarnados e desencarnados, pelo menos a todos, essa coletividade, pelo menos. Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam acúlios do ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons, na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis.